Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. 2, Fortaleza 0. São Paulo pula aí um pouquinho mais para cima. Eu confesso que eu não acreditava, estava achando que não ia dar, porque o time estava completamente desfacelado e entrou em campo com uma escalação completamente improvisada. Luiz Gustavo voltando de embolia de zagueiro e em Tapia e tal, não sei o quê. E o São Paulo jogou bem. E aí não vou me estender mais, porque eu quero ouvir vocês. E eu faço um meia-culpa. Eu não acreditava, achei que o São Paulo ia perder o jogo de hoje. Achei mesmo. Agora tá cheio de claro que acreditava, né? Antes ninguém acreditava, todo mundo tava querendo fazer Morumbi zero, fazer um monte de coisa. Agora tá todo mundo acreditando, não é verdade? Eu não, eu confesso, eu não acreditei nem, eu achei que ia perder. E tô muito orgulhoso que ganhou, tô achando muito legal que ganhou. E vou resumir minha abertura aqui falando o seguinte: a gente pode e deve reclamar e criticar e protestar contra a direção de São Paulo, os cartolas, tudo mais, o tempo todo. Deve ir lá no jogo, todo jogo ir lá reclamar, falar para os caras ir embora, sair, quebrar, mudar o estatuto, fazer tudo isso aí. Tudo isso é muito válido e muito interessante, muito importante. Mas eu não acho e não vou criticar esse elenco, que tem lá suas limitações, muitas, mas os caras se matam. E hoje se mataram. Os caras foram heróicos hoje. O Luiz Gustavo, para mim, um dos melhores em campo, acaba de voltar de uma embolia. O cara não sabia nem se ia jogar mais. E jogou pra caramba. E os outros também. Todo mundo se matou em campo. O São Paulo ganhou de 2-0 com um a menos. É isso que eu queria falar na abertura, mas eu quero ouvir de vocês e de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Eu adorei. Acho que foi uma das vitórias mais importantes do São Paulo dos últimos tempos. Tudo contra, tudo contra, tudo contra. E o São Paulo, eu acho que foi heróico, eficiente, bem armado e sério, competitivo, do goleiro ao técnico, do começo ao fim do jogo, né? E vale lembrar que, além dessas circunstâncias, você descreveu bem, talvez o jogo mais desfalcado do São Paulo do ano, com uma zaga improvisada, com um ataque que ninguém acreditava, não exatamente a gente, né? Eu, pelo menos, gosto muito do jogador chileno que a torcida odeia, eu gosto bastante do Tapia, mas um time bastante desacreditado e que teve esse jogador, o Rigoni, expulso aos 20 do primeiro tempo, como você descreveu. Para dar a ideia do tamanho da vitória do São Paulo, o São Paulo não ganhava do Fortaleza há 5 anos, né? O São Paulo não ganhava do Fortaleza há 5 anos, né? Então é uma vitória gigante. Eu acho que é uma reabilitação até o que eu não acreditava, que o abatimento geral, né? Que o trauma pós-Libertadores acabasse rápido, acabasse nessa semana. E ele acabou, graças ao heroísmo desses jogadores, né? E concordo com você muito que o símbolo desta vitória chama-se Luiz Gustavo, né? Eu acho que o Luiz Gustavo um cara com 40 anos, que vem de embolia pulmonar, não joga desde abril, vai numa função que ele nunca tinha desempenhado no São Paulo e joga o que jogou até o fim. Eu acho que ele merece ser apontado como o símbolo dessa vitória incrível. E acho que eu não, como você, desacreditava totalmente, mas eu passei a acreditar mais quando eu vi a escalação. Quando eu vi que o Crespo foi na linha de 3 zagueiros e foi com dupla de atacante mais competitiva, né? E acho que ele acertou em cheio e também foi muito bem o técnico do São Paulo nesse jogo. Muito bem. Olha a Aliás, frase, Léo. Olha a frase do Léo. Não tem aventura. Não, Léo cunhou a frase: não tem aventura com o Crespo no time do São Paulo. Não tem aventura. Ele flertou com a aventura em 2 partidas, contra a LDU e contra o Ceará, no segundo tempo, escalando 4 atacantes. Tal. Foi um lixo, ele reconheceu isso, deu passo atrás e o São Paulo ganhou de forma merecida em Fortaleza. Uma vitória que, né, Tirone, faz matematicamente você esperar alguma coisa ainda em briga por Libertadores, porque afinal o São Paulo foi aos 38 pontos. Pois é, se tivesse um pontinho que fosse contra o Ceará lá na ressaca, já tava numa situação ainda melhor. E ainda vou dar uma zoada aqui na galera do chat que tá falando, vocês não acreditaram, tarará, tarará. Vou dar uma zoada sim, senhor. O Crespo fez dobra de lateral, viu, gente? E aí, vai todo mundo xingar que tá errado? Excelente troca, aliás, fez dobra de lateral, hein? Deu certo, foi boa a troca, em dobra de lateral. Pôs os dois lá em campo no segundo tempo, viu? Viu, pessoal? Dobra de lateral. Muito bem, rapaziada, vamos lá. Mandem suas teorias. É o time do São Paulo, gente. Então, o negócio do Morumbi zero, não sei o quê, é o time do São Paulo. Esses caras que entram em campo, que fracassaram, sim, verdade, contra a LDU, fracassaram contra o Ceará, mas mesmo assim, esses caras, o time, o jogador, o cara que tá vestindo a camisa, esses caras, por mais limitados que os caras sejam, os caras
estão se matando. Esse time se mata. Os caras hoje fizeram um negócio inacreditável, com um time fraco e que conseguiu ganhar um jogo completamente improvável. Então esses caras merecem. Esses caras é como se esses caras estivessem do nosso lado, entendeu? Sim, exatamente. Nessa Perfeito. zona toda que é o São Paulo, é como se os jogadores estivessem do nosso lado, entendeu? A diretoria a gente pode ser contra, o preço alto do ingresso, tudo isso é uma coisa. Aliás, por isso que eu acho o Morumbi Zero uma bobagem. Para quem puder ir, claro que eu sei que é caro. Tem que tentar Mas colocar é as o time últimas que você forças. tenha. Everton Moreno, Arnaldo, boa noite. Será que esse time se recuperou totalmente? Luciano quase desabou em choro após o gol. Para domingo segue com esse time? Não, esse time nem tem condição de jogar domingo. Everton, mas você quer falar, Arnaldo? Não, domingo eu acho que tem outras coisas, né? Eu acho que ver quem está minimamente inteiro, né? E mesclar com quem. Eu não sei, por exemplo, se o Marcos Antônio tem condição de começar domingo. Poderia ser. O Arboleda, com certeza. O Enzo jogou meio tempo. Como o Enzo se mata, né, cara? Que jogador esforçado, cara. Ele talvez fosse o cara para descansar hoje, né? Ele jogou 45 minutos numa baita intensidade. O Alisson jogou só o final, ele tá mais inteiro. Então tem que ver que o Palmeiras, além de tudo, é um time muito físico, jovem, forte, né? Então é uma parada duríssima mesmo. Caio Banduque, e Luiz galera, e Gustavo. Né, tava no chat, Maurício, lá no jogo contra o Ceará, falando, pô, vai ter jogo aqui em Fortaleza, acho que nem vou, né? Não vai valer a pena, o São Paulo tá nessa draga. Pois é, o time foi muito guerreiro por alguns aspectos. Primeiro, né, realmente uma partida excelente do Tapia, que recebeu uma bola do Rigoni, que foi de gênio a besta, né? De gênio a um imbecil ao fazer uma falta tão perigosa, né? Tão desnecessária, e aí acaba sendo expulso logo no início da partida. Agora o Davidson tá aí manquitola, fazendo seu teatro, né? Enfim, nunca dá pra saber se é verdade ou não. E aí o São Paulo passa a se defender, né? De uma forma bizarra, de tomar um bombardeio do Fortaleza, mas contou também com a falta de pontaria, porque eu nunca vi um time chutar tanto a gol e pra fora, Maurício. Se defendeu muito bem, os jogadores se multiplicaram em campo. O Rafael fez a rigor uma defesaça, né? Grandes chances foi aquela. Foi, né? A única grande chance aí do Fortaleza. De resto, os jogadores se desdobraram, montaram um muro, sim, duas linhas aí, só o Tapia lá na frente, de resto todo mundo correndo sem parar. E honraram essa camisa, repito, uma grande vitória, merecida, porque deixaram tudo aí e vão com mais confiança para enfrentar o Palmeiras no domingo, no Morumbi, e daí com os titulares de volta. Vamos às notas? Vamos às notas. Horrível. Rafael. Perdemos. Visto isso, e aí a gente comenta no pós-jogo depois do Ceará. Cara, eu não acho que teria que mudar do esquema. Poderia encontrar alternativas no esquema. Mas mudar não. Por quê? Porque ele forma o padrão de jogo dele, ele forma a movimentação do meio-campo com os três zagueiros. Então, por isso, e devido às últimas duas apresentações, eu manteria. E a gente começou a especular lá e tal. Eu quase acertei. Ou eu acertei, ou eu quase acertei a escalação, não me lembro. Mas aí ele entra num padrão. Começou o jogo bom? Cara, não começou bom, mas não começou ruim. Enquanto o Rigoni estava em campo, o São Paulo tinha uma estrutura. Rodriguinho ainda estava desconectado um pouco do meio campo, aí ele começa com Bobadilha e Pablo Maia, o Wendel, o Cedric, padrãozinho, o Crespo 3-5-2. Cara, não começou muito bem, até porque vem de 4 porrada, vem de uma desclassificação, porrada pro Ceará, então os caras começou meio que ali. Mas tinha um padrão, tinha uma estrutura, e aí a jogada do gol, quem inicia é o Rigoni inicia a jogada do gol, passa pro Rodriguinho, o Rodriguinho muda de lado, acontece a jogada, o Rigoni movimenta, passa o Tapia. E aí, Tchecão, se você conseguir achar nos highlights aquela câmera que ele pega com o cu do pé e bate no pé esquerdo dele, você prepara aí para nós pôr aqui, para os caras falar que depois não é perseguição. Mas enfim, choro é livre, 1-0 pro São Paulo, e 1-0 pro São Paulo, e com o jogo se moldando para quê? Pro São Paulo bem postado, o Fortaleza saindo, o São Paulo ia continuar capitalizando. Segundo tempo, eu acho que se ficasse com os 10, São Paulo ia capitalizar. Mas aí o Rigoni faz aquela obra de arte, que aí, cara, jogador profissional... Mano, você é meu moleque ontem, no treino, ele ajeitou uma bola para chutar e ele chutou junto com outro menino, o JP. Dividiram a bola. Aí ele falou, puta pai, não vi ele. Um menino de 10 anos ajeitar a bola e chutar, eu até dei... Eu falei, pô, Tibanco, você não viu o cara, mas tá, beleza. Ele falou que não viu, suave.
Cara, um jogador profissional, atrasado do jeito que ele chega, com o campo inteiro pra frente, ele não vê que ele ia chegar atrasado por cima, porra, não tinha a menor necessidade daquela solada. De sola ainda? Porra, irmão. Não tinha a menor necessidade daquela solada aos 20 minutos. Se fosse de frente pro malandro, pro gol, assim, ó, com o gol aberto, Rafael caído e tal, beleza. Agora, mano, pô, Rigoni, aí você me perde. Do mesmo jeito que eu te defendi, aí vamos falar o quê, pai? Totalmente desnecessário, né? Aí é desnecessário. Aí, cara, assim, depois depois de um gol importante, no momento que o São Paulo estava tentando se encontrar, com o Luiz Gustavo bem ali na sobra, com o Negruti bem. Eu até pensei isso em falar para os meninos, só que como nós somos bocudo, eu pensei, vou esperar para falar depois, porque assim, é nessas horas que o treinador vai vendo com quem ele pode contar, tá? Então assim, ó, o Luiz Gustavo tá velho, voltou lá de uma tromboembolismo pulmonar, que eu nem faço ideia o que é, mas é sério. O Negruti, Sabino, esses caras que quando o bicho pega, e hoje o bicho pegou lá, era um jogo que, cara, eu acho que nem o tiozão, que era o mais São Paulino dos São Paulinos, acreditava na vitória. Ainda mais depois que viu a escalação. Sim. E os meninos foram lá, ganharam. E ainda ganharam com um a menos desde os 22 do primeiro tempo. Cara, é nessas horas que o treinador vai dando mais moral para Negruti. O próprio Luiz Gustavo vai ganhando. O Pablo Maia, que querendo ou não, gladiou lá. Bobadilha, que, né, naquele jeitão dele. Mas, mano, com um a menos, e aí, tipo assim, se perde, a galera vai falar, porra, perdemos pro Ceará, não vi uma bola, só deu os caras. Mano, com um a menos é isso aí, rapaziada. Ó, nosso querido João Santo Cristo Oliveira. 2-0 para o São Paulo e uma vitória de superação pessoal, né? Para além da superação do time, queria destacar aqui o fator Luiz Gustavo. Um lado humano que a gente tem que destacar. Desde o dia 2 de abril não entrava em campo o volante do São Paulo. Tromboembolismo pulmonar, uma situação séria de saúde, e ele volta com o ritmo de quem estava jogando normalmente, né? Muito bem hoje o próprio Luiz Gustavo na zaga, a zaga bem postada e um jogo bom do começo ao fim do São Paulo. Bem verdade que poderia ter sido mais tranquilo, não fosse a irresponsabilidade do Rigoni. O Tapia fez uma grande partida e é um time que talvez hoje não tinha em peças qualidade, mas tinha muito caráter, né? A gente comentava muito em relação aos 11 iniciais, que o time de fato do papel era feio para esse jogo, mas é um time que se entrega, que luta, que vai até o final e tem muito caráter. E isso eu acho que faz diferença em um jogo desse tamanho, né? Vai bem o São Paulo, vence o que era mais importante, afasta um pouco essa fase ruim, tem ainda o clássico domingo para confirmar aí essa volta por cima, mas muito importante a vitória do São Paulo aqui hoje contra o Fortaleza. Parabéns a todos que entraram em campo pela postura, acima de tudo uma grande postura que teve o São Paulo. Deixo com você.